No vídeo de hoje, eu quero tratar sobre um tema importantíssimo à docência, aos professores de modo geral e certamente aos alunos. Um ponto ainda obscuro dentro da relação entre professor e aluno, o qual faz toda a diferença e sempre está ali quando nós temos uma real relação entre um mestre e um discípulo. Esse tema e este vídeo faz parte de outros vídeos, de uma série de vídeos a respeito da atividade do professor, com base na minha leitura e com base na minha experiência, a qual, conquanto seja parva, pequena, segundo eu penso, né? Tenho 4 anos mais ou menos como docente, é suplementada pela leitura e especialmente pela conversa com outros professores e pelos conselhos de outros mestres que eu tive. Então, o tema de hoje é a fé. A fé, quando nós estamos falando da docência, pode ser tratada tanto do ponto de vista sobrenatural quanto do ponto de vista natural. Ponto de vista sobrenatural enquanto uma virtude infusa extremamente necessária para que possamos ter clareza quanto ao nosso conteúdo, quanto ao que devemos fazer e quanto a quem é o aluno, o qual é visto, né, do ponto de vista sobrenatural, do ponto de vista da eternidade, enquanto uma alma que foi criada para servir e amar a Deus ao longo desta vida, retornando pela eternidade. Porém, nós temos também uma noção de fé que é natural, que é humana, por assim dizer, e é uma condição sem a qual não há o trabalho docente. A fé, de modo geral, pode ser considerada como crer, é o ato de crer em alguma coisa por causa da autoridade de alguém, por causa de alguém. Quando nós aplicamos isto a Deus, nós temos a fé sobrenatural, a qual é uma virtude e é infusa pelo próprio Deus, pois faz parte do organismo sobrenatural, o qual advém da graça. Mas quando nós estamos tratando sobre a fé natural, nós estamos falando em crer que alguma coisa é de certa forma por causa da autoridade, do conhecimento de alguém. E essa autoridade, este conhecimento, provavelmente, vai ser representado por uma posição ocupada. Isso nem sempre é verdade, mas, em geral, sim. Ou seja, em geral, os professores são professores mesmo. Eles têm capacidade de nos levar a um destino final, que é o conhecimento sobre uma disciplina, sobre uma arte. E a tarefa, então, do professor é observar o caminho trilhado, o próprio caminho e o caminho de outras pessoas, né, para guiar os seus alunos, guiar aqueles que foram confiados, Então, ele vai começar o seu trabalho. Os professores começarão os seus trabalhos. E, desse ponto de vista, nós, enquanto discípulos, enquanto alunos, temos de ter a fé. Ou seja, é preciso que confiemos no conhecimento do professor. Muitas coisas serão ditas ao longo do caminho ao modo de setas. O professor não terá tempo de demonstrá-las todas e, especialmente, no momento em que ele está, pois está desenvolvendo um raciocínio. Essas setas são úteis quando elas não se tornam divagações excessivas e frequentes, mas é um apontamento para que tenhamos motivação para continuar. E eu quero entender mais sobre aquele assunto do futuro e já é uma preparação para melhor entendê-lo. Então, por exemplo, quando nós estamos estudando lógica, estamos estudando as categorias e especialmente os pós-predicamentos, né? As categorias nos ensinam os gêneros supremos com os quais nós podemos conhecer, nomear, definir a realidade. Porém, trabalhar com esses gêneros supremos para trabalhar é necessário conhecer ferramentas que vão nos ajudar
a melhor esclarecer os seus significados, como o significado do que é substância, o que é relação, qualidade, quantidade, né? Mas também para trabalhar dentro, na sua profundidade. Então, existem substâncias que são viventes e não viventes, substâncias que são sensíveis e não sensíveis, substâncias que são racionais ou irracionais. E aí nós podemos ver uma árvore, uma substância vivente, sensível, racional. Esse daí é o ser humano. Mas para trabalhar com todos esses gêneros e espécies, podemos falar esses gêneros subalternos, esses subgêneros e essas subespécies, nós, até chegarmos à espécie ínfima ou espécie especialíssima, nós precisamos de recursos que estão para fora das próprias categorias, mas está na obra de Aristóteles, os antepredicamentos e os pós-predicamentos. E dentre esses pós-predicamentos, nós temos a noção de movimento. O que é movimento? E Aristóteles não vai definir aqui, ele faz isso no livro da Física, mas ele vai nos dar espécies de movimento. Então, a partir disso, nós podemos ter uma seta. E, em geral, a Física é o livro lido logo após o tratamento da lógica, não das categorias, mas da lógica aristotélica. Então, seria a próxima disciplina. Porém, não ainda a definimos, né? Ou seja, ainda não vimos todo o esforço que o Aristóteles tem para definir movimento, discutindo com seus antecessores e contemporâneos. Mas ainda assim um professor pode falar sobre o movimento, né? Enquanto a passagem da potência ao ato, né? E pode explicar como é que isso se dá na geração, na corrupção e em todas as outras espécies de movimento. A partir disso, nós temos uma abordagem que pode aumentar a curiosidade do aluno. Aqui a curiosidade não enquanto o vício, a curiositas, o vício oposto à estudiosidade, esse desejo reto de querer conhecer as coisas, que é oposto à curiosidade enquanto vício, que é o desejo desordenado de conhecer. Então nós frequentemente somos curiosos quando divagamos bastante ao longo dos nossos estudos em tópicos que não têm relação, os quais não têm relação com o assunto principal. E isso acaba nos causando cansaço, acabamos perdendo o nosso tempo. Não é nesse sentido, mas num sentido de maravilhamento, de espanto diante da ignorância, como eu já tratei em outro vídeo aqui, sobre o espanto ser o início da filosofia, propriamente, né? Em que sentido isso se dá. Então, esse uso, né, das setas, isso é interessante, e nós temos de ter fé que aquilo está correto, que o professor nos dá uma informação correta por causa da sua posição, da sua autoridade, do seu conhecimento. Porém, essa fé vai se dar também num percurso a longo prazo, ou seja, o qual advém de uma proposição. O professor nos faz uma proposta, melhor dizendo, de uma proposta. O professor nos diz, né, olha, nós temos de estudar essas disciplinas, é importantíssimo conhecer as 7 artes liberais, né? Temos de conhecer, assim, poderemos adentrar com mais fundamentos, com mais facilidade, a filosofia. Ou quando um professor diz a um aluno, hoje, que não dispõe de tanto tempo para estudar todas as 7 artes liberais separadamente, e começa já a estudar alguma coisa de filosofia porque precisa, por um dever de Estado, para responder a um questionamento existencial, digamos assim, né? Então, todos esses caminhos possíveis ao longo da jornada que nos leva à sabedoria, né? Se Deus quiser, seremos um dia sábios, depende da fé no professor, no que ele está desenvolvendo, né? Em tudo que ele vai nos falar. Isso pode se dar também com as línguas, né? Como a antecipação de um assunto gramatical a fim de explicar uma fala do professor, uma citação que quer ser feita ali, porque pode ter outros assuntos mais importantes, os quais já foram tratados, mas se não explicarmos este novo ponto, não conseguiremos dar prosseguimento, né, na leitura do texto.
Então, todas essas antecipações dependem, assim como as antecipações e, é claro, o planejamento de modo geral, vai depender de seguir o que o professor sabe. E por causa disso temos de depositar essa confiança, né? Nós fazemos isso, ainda novamente, que não percebamos. Então, a continuidade vai depender dessa crença por causa da autoridade do professor. É claro que dessa fé algumas outras consequências surgem, como a negativa do professor em permitir, ou seja, a proibição do professor, né, quanto ao estudo de algum assunto neste momento. Então, certa vez um aluno chegou para mim, estava estudando lógica comigo, chegou para mim e falou: professor, eu gostaria muito de estudar a ciência moderna e eu queria entender mais sobre a relatividade, sobre o problema do tempo e de que forma isso se relaciona com Aristóteles. Bom, mas esse aluno, em primeiro lugar, que eu mesmo não tenho uma especialização neste campo, né? Então, a minha primeira consideração foi: eu sei alguns caminhos, né? E nós podemos tratar isso do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista estritamente científico, fazendo uma especificação, enquanto ciência empírica, eu não saberei te guiar. Mas tem um conselho, que é: tem paciência. Ainda não vai a tais águas profundas diretamente. Navega pelos riachos. Esse é o conselho, por sinal, de São Tomás de Aquino, naquela carta sobre os estudos a algum irmão dos dominicanos chamado João. E esse conselho visa falar da importância da ordem, de irmos ao que é em si mais fácil, ao que é mais difícil depois, porque é mais distanciado dos nossos sentidos, por exemplo, ou porque não tem a ver com aquelas disciplinas que nos preparam para o estudo das outras, nomeadamente as artes liberais. Então, eu disse-lhe: tem paciência, termina os teus estudos de lógica comigo e depois eu poderei te recomendar caminhos, né, para que entendas melhor sobre essa questão do ponto de vista filosófico e livros que parecem tratar com razoável profundidade do ponto de vista científico. Essa negativa é necessária, especialmente considerando que nós temos acesso a diversas obras e a quase todo o conteúdo necessário para estudar sobre uma disciplina ou para começar os estudos a respeito de uma disciplina. Então, por causa disso, eu tinha o dever, de não incentivá-lo naquele momento. Mas após certo tempo, eu tenho o dever de incentivá-lo a se aprofundar naquele ponto, porque pode ser um ponto decisivo para a profissão, para responder uma questão pessoal, mas que é uma questão de vida, para esclarecer pontos necessários para a continuação da vida de estudos e a ordenada, a qual poderá levar à sabedoria. Este é um breve exemplo, um breve caso, mas pode ser complementado do ponto de vista das línguas, com outro aluno que já conhecia sobre a gramática, e me perguntou a respeito do que deveria estudar quanto à gramática normativa no latim. E aí o meu conselho foi: vamos seguir a obra que nós utilizamos como referência, o livro Família Romana, que é o primeiro do método Língua Latina per se illustrata, e por meio dessa confiança poderás chegar ao conhecimento de pontos gramaticais a respeito dos quais já conheces na língua portuguesa. Mas agora é preciso que tenhas uma confiança maior em ganhar experiência com a língua. E aí sim os tópicos gramáticos, do ponto de vista normativo, serão desvelados. Então, essas considerações estão dentro do ponto de ter fé
no professor. É claro, essa fé, e aqui, né, seria um outro aspecto, por outro lado, ela deve ser cautelosa, no sentido de, é verdade, nós temos de confiar no que o professor está nos falando, então se ele diz para estudar isso agora, eu vou estudar isso. Mas nós não podemos retirar a fé, ou transmitir essa fé que temos no mestre, por causa do conhecimento, do título, da comprovação de que sabe, para tudo o que o mestre diz. Ou seja, não confiarei tão somente nas palavras do mestre quanto à ordem dos estudos, quanto ao que eu devo estudar agora, quanto ao que eu não devo estudar agora, mas em tudo que ele diz sobre qualquer assunto. Seja ele, tenha ele demonstrado conhecimento ou não, ou tenha um símbolo que demonstre este conhecimento. E aí nós caímos em algo como se fosse uma idolatria, né? Ou seja, um culto quase divino, mas prestado a um ser humano, o que é terrível e enganoso. Não devemos cair nesta. Apesar de ser muito tentador, pois muitas pessoas gostariam de somente se agarrar nas posições de outras pessoas, as quais parecem nos esclarecer sobre todas as coisas, dar-nos todas as respostas. Nesse sentido, eu deixo a recomendação de um dos contos do Father Brown, do Chesterton, traduzido para o português Padre Brown, cuja primeiro volume dessa tradução feita foi adveio das mãos do professor Carlos Noguet, também foi um grande mestre para mim, mas que fala em um episódio específico, né? O Padre Brown começa a questionar um suspeito de um crime, porque ele tinha a resposta a todas as perguntas feitas. Bom, sejamos sinceros, nós não temos todas as respostas. Gostaríamos de ter, mas não temos. E não precisamos achar que temos ou que devemos ter. Não devemos dar nossa opinião em todos os assuntos exigidos e questionados a coisas a respeito das quais nós podemos falar somente não sei. E a mim, por exemplo, há diversas. Então, é muito bom até poder falar isso e poder perguntar a outra pessoa, tá, mas o que tu sabes sobre isso? Vai lá, me fala. Soubéssemos o poder e a maravilha que é sentarmos a uma mesa com bons professores e somente ouvi-los, né, e somente questionar, apresentar alguns questionamentos e ouvi-los a respeito disso, isso seria feito por muitas pessoas. E eu já aprendi bastante sobre esse ponto. Certa vez, estava com eu e mais alguns outros amigos, né, isso foi durante a Newman Conference, a respeito da qual eu já comentei aqui. Estávamos conversando com um professor americano, o Dr. Andrew Seeley, o qual tem uma experiência de mais de 20 anos, né, na docência e no estudo das artes liberais. E estávamos, principalmente, dos amigos mais próximos, né? Eu, o professor Jean Guerreiro, o professor Luca Aquino, né, conversando com o Dr. Seeley e alguns alunos nossos. E nós perguntávamos a ele a respeito da definição de ser humano enquanto o homem é um animal racional. E ele nos perguntou algo interessante. Ele falou, vocês sabem onde é que Aristóteles diz isso? E eu e o Luca respondemos, talvez pensando de modo parecido, né? Olha, nós já lemos muitas obras do Aristóteles e nunca vimos isso. Então, talvez esse tenha sido o pensamento dele também. Foi o meu. Então, eu respondi como quem, de alguma forma, quer chutar uma questão, disse, ele nunca falou com essas palavras, né? E
o Dr. Steele falou assim, é isso mesmo, ele nunca disse. Não há uma obra em que ele tenha dito desta forma. Homem é animal racional, esta é a definição lógica. Mas nós podemos ver em Boécio, podemos ver em São Tomás de Aquino, né? Podemos ver em Porfírio. Então, estes comentadores posteriores colocaram uma palavra na boca de Aristóteles, a qual nunca mais foi retirada. E aí vejam só, é interessante aprender sobre isso, porque a partir desta resposta nós adentramos num longo debate sobre definição, sobre as categorias, né, questionando alguns detalhes de cada termo da definição de homem, animal, racional, o que é isso, como nós podemos analisar, sob vários pontos de vista, com a lógica, com a metafísica, enfim, então várias perguntas foram respondidas ali, né, de forma magistral, com citações, com recomendações para complementar a leitura, a respeito de um assunto que aos professores de filosofia pode parecer claro, aqueles que já têm um conhecimento da filosofia aristotélica tomista, mas não é revisitado, que parece ser quase um axioma, né, uma verdade indubitável, clara. Então, por causa disso, né, nós podemos aprender, nós tivemos a honra de aprender bastante, né, naquela conversa que foi relativamente breve para algo que nos demandaria anos de estudo, né, e comentários, e aulas, e percepção, e meditação. Enfim, nós tivemos fé ali no professor, porque ele nos guiou. E aí, a partir de agora, nós podemos confirmar este conhecimento a partir dos passos dados. Então, não tenham receio. Não tenham receio do que significa essa fé. Mas, por outro lado, a reconheçam e reconheçam os seus limites. Certo? Há uma distinção, então, entre a fé natural e a fé sobrenatural, e a fé natural é necessária para que sejamos conduzidos por um mestre, a fim de que cheguemos à sabedoria, ao conhecimento, né? A aprendermos alguma coisa a respeito daquele assunto. E, como eu disse, esse é um ponto que está dentre uma reflexão muito maior sobre a docência e sobre aspectos nem sempre tão refletidos. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Deixa o teu comentário, a tua curtida, compartilha com amigos, né, a quem isso, os quais podem ser ajudados, auxiliados, né, por essa reflexão. E até o próximo vídeo.